tarde. Obrigada pela presença de vocês todos e todas na Casa Dirce. Muita gente está conhecendo a Casa Dirce hoje, que é a Casa de Leitura da UERJ, ou seja, uma casa que é nossa, é do Estado do Rio. Tem um monte de cursos, eventos gratuitos, de alto nível. E tem um canal também do YouTube onde esses eventos ficam gravados. Então, depois, quem quiser rever a Helena, é só acessar o canal da Casa Dirce. Então, queria agradecer muito ao professor João César, que não está aqui, que é o diretor da casa, João César de Castro Rocha, a equipe, Felipe, Carla, Suzana. E a gente vai ter hoje uma conversa que é uma mistura de provocação, com pergunta e com convite a uma reflexão que eu achei super animadora, inspiradora, que é pensar a personagem da Julieta, que tem 13 anos, e o Shakespeare faz questão de dizer até quando ela nasceu, dia 31 de julho, que acho que não faz isso com nenhum outro personagem, pensar essa possibilidade de fazer uma personagem de 13 aos 60. Então, a gente vai ter uma conversa com a Helena Varvac, que é atriz, diretora, professora de atuação, preparadora de atores e atrizes, minha professora de acrobacia. Eu conheci a Helena em 90, 91, fui ser aluna de acrobacia dela. E era um trabalho que ela fazia para atores, de preparação corporal, e eu entrei meio de gaiata, assim, né? Sou professora, e foi uma coisa life-changing conhecer a Helena. A gente tem, né, Célia, Luca, né? Ser aluno da Helena é um privilégio, porque Manuel, Sérgio, né? Todo mundo foi aluno da Helena, de acrobacia, né? Então, mas era, enfim, uma pessoa que está na minha vida há muito tempo, com quem eu aprendi muito, e aí a gente estava conversando, esperando uma peça de teatro começar, e ela me falou sobre, eu e o Isaac, a gente queria fazer Romeu e Julieta, aos 60. Aí eu falei, nossa, Helena, é mesmo? Como assim? Não sei. Falei, então vamos lá conversar sobre isso, na Casa Dirce, no ciclo Shakespeare. Então, estamos aqui para conversar com a Helena sobre tudo isso. Atuação, personagem, idade, Shakespeare. E nossa queridíssima Marlene Soares dos Santos, nossa grande, sempre super professora shakespeariana, que está sempre aqui prestigiando, né, Marleninha? Muito obrigada. E que é fã da Julieta. Então, a ideia a Helena vai falar, óbvio, mas é uma conversa, né? Vamos ter leitura dramática, etc. Eu vou começar falando desse momento da aula de acrobacia, porque a Fernanda, ela sempre será a padroeira do jogo do saquinho. O jogo do saquinho foi um jogo que, enfim, eu criei, mas depois ele foi muito desenvolvido por uma turma de pessoas que faziam minha aula, que, na verdade, é um saquinho de areia que a gente, ao som de uma música, joga de uma pessoa para outra. O resumo é esse. Só que a gente foi desenvolvendo muita coisa a partir dessa atividade muito simples, que é um saco de areia e jogar de uma pessoa para outra. A gente foi percebendo que a graça não estava em você pegar o saquinho e fazer uma coisa incrível, que a graça estava em receber o saquinho, deixar que ele agisse no teu corpo e deixar que ele saísse, não segurar o saquinho. Enfim, isso virou uma coisa, né? A gente ficou muito viciado nesse negócio. A gente ficava muito tempo fazendo isso. E a Fernanda era entusiasta, e por isso ela era a nossa padroeira. Ela fazia coisas incríveis. E quando a gente foi ficando mais velho e a gente foi parando de fazer acrobacia, a gente se juntava só para jogar saquinho.
E o saquinho, para mim, tem muita relação com a atuação. O que me importa na atuação é o que o outro faz com a gente, né? O que o outro, o parceiro de cena, o outro, o texto, o outro, o personagem. Eu acho que a gente, cada vez mais eu sinto que a gente é feito pelo que a gente faz, e menos a gente faz uma coisa, né? E eu vivi uma experiência muito forte alguns anos atrás que me fez exatamente entender isso, assim. Eu tinha decidido que eu ia fazer uma peça, A Outra Casa, o Manuel me dirigia, e eu decidi fazer aquela peça naquele momento porque a peça era a história de uma mulher, uma pesquisadora sobre demência, que começava a ter um sintoma de demência. Então, ela era meio que mordida pelo veneno que ela estudava. E a minha mãe, na época, estava tendo uma demência senil. E eu falei, é o momento de eu me debruçar sobre essa peça. E aí, uma semana antes de eu começar a ensaiar, a minha mãe morreu, e fazer aquela peça foi uma travessia, assim. Eu não tinha menor controle. Eu estava sendo feita por aquele momento da minha vida e por aquela personagem, e ali eu entendi muito fortemente isso, né? Que é o que trabalho faz com a gente. E aí, numa dessas, né, eu um dia, provavelmente saindo do banho, que é quando a gente tem as ideias, eu falei, Manuel, vamos fazer Romeu e Julieta, eu e Isaac, nós dois fazendo Romeu e Julieta, e todo o resto do elenco vai ser jovem. Vamos inverter. Isso. Aí eu falei, isso não faz o menor sentido, né? E aí eu falei para a Fernanda, esperando que ela me dissesse, Helena, isso não faz o menor sentido. E não, a Fernanda me colocou aqui hoje. Olha como ela devolveu o saquinho. Exatamente. Então, a Fernanda, ela é uma referência para mim de muitas coisas. Eu acho que a Fernanda, a Fernanda tem uma capacidade de escutar e me fazer pensar coisas que eu não pensaria sozinha. E ela tem um amor assim pelo Shakespeare, pela maneira como você fala do Shakespeare, que faz ele ficar pertinho da gente. Eu acho que você tem esse grande dom de tirar o Shakespeare de lá e trazer ele para perto da gente. Então, essa conversa é um pouco essa proposta, um jogo de saquinho, que a gente vá passando aqui a bola, ou o saquinho, de uma para outra. E aí, a pergunta, né, inicial é essa ideia de fazer Julieta, dois atores de 60, agora tem esse papo de 60 mais, né? 60 bastante. Isso se sustenta ou isso é uma bobagem? É um delírio, assim, tipo, pensei uma coisa extravagante, né? Ou não? Então, o convite é que a gente se debruce um pouco sobre essa pergunta, que vocês me ajudem a desistir, porque decidir fazer uma peça é sempre um horror, né? Porque você entra num... Né, Carol? Você entra num negócio que é muito louco, ou descobrir que sim, é possível. E aí a gente vai ler a cena do balcão. Vamos ler agora? Querem ler? Já tem que vir para cá, não é? Então... Eu posso ir embora. Agora, a gente tem um microfone. Pois eu acho que precisa de microfone só para gravar, né? E se a gente botar um microfone no meio e eu e Isaac... Se a gente fizer assim, Fernanda,
Ó, Aí o Felipe vai saber. A Marina falou que a gente lê em pé. para ler em pé. Ai, Jesus, é só empurrar? Não, peraí. Assim, e aí sobe um pouco. Alô? Sei. Deu? É. Mas aí tem que tirar essa cadeira, né? A gente depois faz, eles fazem uma medida. Oi. A Julieta foi um dos monólogos que eu fiz na entrada da escola de teatro na Grécia. Então, tem também essa parada aqui, vamos. Ai, Jesus. Posso ficar desse lado? Claro. Você que escolhe. Peraí que tem um fio. Cena do balcão, né? Tradução do Geraldo Micael. Quem ri da cicatriz não se feriu. Vê Julieta em seu balcão admirando a lua. Silêncio. Que luz é essa que irrompe na janela? Será a nascente e Julieta é o sol? Levanta, sol, e assim mata essa lua que já está pálida com a dor da inveja. Por seres tão mais bela do que ela, não aceita mais servi-la. Ela é invejosa. Os trajes dela são doentes, verdes, só servem aos dementes. Põe eles fora. É a minha amada, sim. É o meu amor. Quisera ela soubesse o que ela é. Ela fala, ainda quando não diz nada. Seu olhar discursa. Quero responder, sou um atrevido. Não é a mim que ela fala. Duas dentre as estrelas mais bonitas que há em todo o céu, por terem outros deveres, deixaram esplandecendo os olhos dela em suas esferas até que voltassem. E se os seus olhos estivessem lá e elas aqui? O brilho no seu rosto causaria vergonha nas estrelas, como o brilho do dia faz com as velas. Seus olhos lá no céu brilhando tanto que até os passarinhos cantariam, pensando que já não fosse mais noite. Como ela ampara o rosto sobre a mão. Ah, se eu fosse uma luva em sua mão, pudesse tocar aquele rosto. Ai, de mim. Ela fala. Fala de novo, anjo esplendoroso, pois resplandeces tanto nesta noite, suspenso acima da minha cabeça, como se fosse um mensageiro alado do céu diante dos olhos encantados dos mortais que se inclinam para admirar-te quando cavalgas nuvens vagarosas e sobre o seio do ar vais navegando. Ai, Romeu. Romeu. Por que és Romeu? Nega teu pai, recusa esse teu nome, senão é só jurar-me o teu amor e eu já não serei mais uma Capuleto. Escuto mais ou devo responder? É só o teu nome que é meu inimigo. Tu és tu mesmo, não és o Montecchio. O que é um Montecchio? Não é mão, nem pé, nem braço ou rosto ou qualquer outra parte que alguém pertença. Encarna outro nome. O que há num nome? O que chamamos rosa. Com outro nome, perde o seu perfume? Assim, Romeu, se não fosse Romeu, conservaria a perfeição que é sua. Romeu, despe o teu nome. Em vez do teu nome, que não faz parte do teu ser, toma posse completa de mim mesma. Romeu se revela a Julieta. Tomo posse de ti por tua palavra. Basta que tu me chames de meu amor e então serei de novo batizado. De hoje em diante, não serei Romeu. Quem és, que sob a tela da noite assim penetras meu pensamento? Por um nome não posso apresentar-me. Meu nome, minha cara, é detestável para mim mesmo, porque é teu inimigo. Se eu o tivesse escrito, o rasgaria. Ainda não bebi nem 100 palavras da tua voz, mas já sei qual é o seu som. Será que não és Romeu e um Montecchio? Nenhum dos dois se a ti te desagrada. E como chegaste aqui? Me diz, por onde? Os muros do pomar são muito altos, difíceis de escalar. Vai ser a tua morte se algum parente meu te achar aqui. Saltei esses muros com as asas do amor. Não há limites de pedra contra o amor. O que o amor não consegue quando ousa. Teus parentes não podem me conter. Se te virem aqui, vão te matar.
Há mais perigo morando em teus olhos que incende suas espadas. Só me basta que me olhes com doçura e isso me guarda contra qualquer inimizade deles. Por nada quero que te vejam aqui. Tem um manto da noite que me esconde. Se não me amares, deixa que me encontre. Melhor que o ódio acabe com essa vida do que sem teu amor adiar a morte. Quem te ensinou a vir a esse lugar? O amor foi que me fez investigar, me aconselhou e eu lhe emprestei meus olhos. Não sou navegador, mas se estivesses na praia mais distante desse mundo, ao vasto mar eu me aventuraria para alcançar essa mercadoria. Tenho em meu rosto a máscara da noite, senão verias minha face rubra, por teres escutado o que eu falei. Quisera ter mantido a cerimônia, quisera desmentir o que eu falei. Mas adeus, compostura. Tu me amas? Já sei que dirás que sim e aceitarei tua palavra. Ainda que se jurasses, talvez o juramento fosse falso. Dizem que as falsas juras dos amantes fazem Júpiter rir. Gentil Romeu, se tu me amas, proclama tua fé. Ou se julgares que sou muito fácil, serei malvada e te direi que não, para que tenhas que me cortejar. Se não, belo Montecchio, nem pensar. Sinceramente, eu estou apaixonada. Por isso, podes me julgar leviana, mas acredites que sou mais sincera do que essas que simulam mais recato. Confesso que eu seria mais discreta se não escutasse sobre o meu amor sem que eu soubesse. Eu te peço perdão. Não consideres um amor leviano esse que a escura noite assim mostrou. Senhora, por essa bendita lua que enche de prata a copa dessas árvores, eu juro... Não! Não jures pela lua inconstante que muda de ciclo a cada mês conforme sua órbita, para que teu amor não mude igual. Então, por que é que eu vou jurar? Por nada. Ou se quiseres, jura por ti mesmo, porque és o Deus da minha adoração. E eu vou acreditar. Se o meu amor... Não jura. Não jura não. Embora eu tenha em ti minha alegria, não me alegra essa aliança em meio da noite, tão brusca, repentina, tão imprevista, como um relâmpago que logo apaga antes que alguém proclame a sua luz. Boa noite, amor. Que o sopro do verão transforme esse botão de amor em flor quando nos encontrarmos outra vez. Boa noite. E que tenhamos toda a calma, tanto em teu coração quanto em minha alma. Vais me deixar assim, insatisfeito? Que satisfação querias hoje? Que nós trocássemos juras de amor. Eu já fiz as minhas antes que pedisses. E ainda quero fazê-las outra vez. Você as retiraria, amor? Por quê? Somente para fazê-las novamente. Mas só desejo aquilo que já tenho. A generosidade em mim é um mar. Quanto mais dou, mais tenho para dar. Meu amor por ti é fundo, é infinito. Ouve-se a voz da ama dentro da casa. Ouvi um barulho em casa. Adeus, amor. Ama, já vou. Fiel Montecchio, doce Montecchio. Fica um pouquinho mais, eu já volto. Julieta sai. Noite abençoada. Eu tenho medo que, por ser noite, tudo seja um sonho, doce demais para ser verdadeiro. 3 palavras, Romeu, depois boa noite. Se as tuas intenções são mesmo sérias, se o teu propósito é o casamento, manda comunicar-me quando e onde pretendes realizar a cerimônia, por quem te encontrar da minha parte, e eu depositarei tudo o que eu tenho aos teus pés para te seguir, mundo afora. A ama, dentro da casa. Senhora! Já vou! Mas se as tuas intenções não forem boas, eu te imploro. Ama. Senhora! Já vou! Eu te imploro que encerres essa corte e me deixes em paz com a minha dor. Amanhã eu mandarei o mensageiro. Para salvar minha alma. 1000 vezes. Boa noite. Só. 1000 vezes pior sem tua luz. O amor procura a amada como a criança que deixa os livros da escola de lado, mas sai de perto dela amargurado. Eu queria ter a voz de um falcoeiro para chamar de volta esse falcão.
Sou prisioneira rouca e falo baixo, ou destruiria a caverna de eco, tornando a sua voz ainda mais rouca a repetir o nome de Romeu. É minha alma que chama por meu nome. É como a prata fala dos amantes, como uma música soando à noite. Romeu, Amada, a que horas amanhã te envio o mensageiro? às 9 em ponto. Eu não vou falhar, mas faltam 20 anos até lá. Ai, Romeu, eu já me esqueci por que eu te chamei. Pois deixa-me ficar até que lembres. Vou me esquecer para manter-te perto. Lembrando como eu amo a tua presença. E eu ficarei para que tu te esqueças, esquecendo que existe outro lugar. Já é quase dia. Que a tua partida não vá mais longe do que a de um passarinho que uma criança deixa voar um pouco, como um cativo com grilhões nos pés, mas o mantém colado à sua mão por um fio de seda e o traz de volta, de amor e ciúme de sua liberdade. Queria ser teu pássaro. Eu também. Mas eu te mataria de carinho. Boa noite. Boa noite. A tua partida é uma doce agonia. Direi boa noite até o raiar do dia. Tenhas bom sono e o coração em paz. Quisera ser teu sono e tua paz. Julieta sai. Vou falar com meu padre confessor e contar-lhe a alegria desse amor. Eu contrataria vocês, Helena. Quer falar? Não? Ainda está na Julieta, né? Eu acho... todo mundo vai querer falar alguma coisa, né? Mas o que me ocorre é a força desse texto. A força do texto, eu já estava ali comprando a história de amor completamente. E eu acho o Romeu e Julieta, essa peça de 1595, que não é uma criação do Shakespeare, é uma história que ele adapta. Eu acho que ela é uma certa declaração de amor à língua inglesa também, não é, Marlene? Porque é um texto tão envolvente. E eu não sei, eu acho que a força do texto ela vem muito assim para mim, sabe? E o ator e a atriz servem ao texto, me pareceu. Marininha. Eu posso falar sem se prefere por causa da coisa, né? Mas tem um outro microfone. A gente vai passando. Monta. Mas porque você fez essas perguntas, né? Você está se perguntando por quê, o que tem. E eu fiquei pensando mais uma coisa vendo vocês fazerem, assim, que é muito lindo, porque parece que justamente porque o que é que traz a beleza? Então, se você tiver duas pessoas jovens da suposta idade, isso garante algo, né? Digo assim, se forem dois atores da idade certa, isso é isso que, né? Fiquei me fazendo essa pergunta, assim, e tem uma sensação nessa breve leitura que acontece quase que o efeito inverso, assim, por não ser, parece que fica mais evidente alguma coisa, sabe? Assim, então, lindo experimento. Torço que vocês façam, Manuel. Quer responder agora ou quer escutar? Quer escutar? Mas pode, Gina, pega aqui, passa para a Gina. Oi. Então, eu achei o texto também, como você falou, Fernanda, é um texto tão profundo, né? A falar do amor, que, assim,
me pareceu que uma menina de 13 anos não diria nada disso. Sabe, assim, tem muitas... a conversa deles vai evoluindo, né, e vai no aprofundamento desse sentimento. Então, acho assim, primeiro que o amor acho que é um tema para sempre, né? Desde sempre, que nos interessa o tempo todo. E acho que essa coisa da experiência de vocês, né? Pode ser muito, contribuir bastante para esse texto aparecer na sua potência toda, sabe? Porque acho que essa experiência está contando aí favoravelmente. Uma coisa que me ocorreu, além de diluir a questão da idade, porque a gente não pensa sobre isso enquanto a gente escuta, não é uma questão que vem, pelo menos para mim, a questão da idade. Mas me ocorreu uma provocação também, que diante de uma sociedade hoje que a gente fala desses relacionamentos fluidos, da falta de coragem de encarar algo forte, pulsante, né? Eu achei muito interessante essa provocação de uma mulher que fala: eu amo você sim, agora se você não quiser nada comigo, vai embora e tal. Eu achei muito interessante essa provocação, de não ter esse jogo. É um lugar onde o amor genuíno brota e esses dois seres se jogam nesse lugar. E aí se vem a provocação: será que isso é na juventude só que acontece, esse primeiro amor? Será que a gente, na verdade, vai passando o tempo e a gente não se prepara para um outro tipo de amor? Então, acho que é muito pertinente essa provocação que o texto traz nesses momentos de relação de internet, né? de jogos de internet, de coach, de como a mulher tem que se portar, como o homem tem que se portar, red pill e essas coisas todas, né? Eu acho que provoca muita coisa essa disposição para amar, né? Não, eu queria trazer uma palavra diferente, porque eu acho que a gente tem que pensar que a paixão, e eu acho que aí é um encantamento profundamente apaixonado, que é alguma coisa que atropela qualquer pessoa em qualquer idade. Então, tem uma temporalidade da paixão extremamente pertinente. Eu diria que isso, né? Enfim, claro, estou no time do monta, mas eu acho que isso é alguma coisa para se pensar, porque é o tema da paixão, do encantamento, do arrebatamento que está em jogo, né? As palavras profundas e belas que dois super jovens falam acontecem a qualquer tempo da vida, não é? Eu acho. Então, estou nesse time. Então, eu vou contar. É porque ontem uma amiga minha, que mora longe, e ela me mandou: eu reencontrei aqui na internet um cara que eu vivi um tesão mal resolvido. Ela é casada. E, nossa, estamos trocando... Ele tem uma doença gravíssima, e ela, casada, com 1000 problemas de saúde também, e eles estão vivendo uma paixão. Ela me mandando os posts, como é que é? Os prints da tela. Eu estou vendo passagem, eu vou ficar na casa dele. Caraca, ela entrou no canal da paixão louca. Beleza, vamos embora, né? Não vou desaconselhar nada, cada um faz o que quiser. Mas é isso, essa coisa de que isso pode acontecer a qualquer momento. Ela tem 65 anos, ele tem 68, enfim, e entraram nesse canal. Não, eu acho que entraram nesse canal meio fantasioso, mas beleza. É isso, a paixão é sempre fantasiosa e pode acontecer. Por isso que eu acho, com o que ela falou também, essa coisa como as pessoas não estão mais se permitindo, né, se fantasiar e se iludir um pouco, porque sem ilusão não tem paixão, né? Então, eu acho muito pertinente. Depois Marlene, depois de você, Marlene. Então, eu penso que a hora de montar é essa mesmo, porque, veja bem, na época do Shakespeare, ele falou de pessoas de 13 anos, que talvez fosse até normal acontecer, as pessoas casavam cedo, as pessoas não viviam tanto,
E hoje eu acho que tem uma curiosidade muito grande dessas mulheres de 60, desses homens de 60, do como é que eles sentem. Será que eles sentem alguma coisa? Será que eles amam? Então, eu acho bem legal essa ideia, sabe, Helena? Eu acho que eu super apoio, e você é a primeira lá. E eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas vão ficar bem assim, impactadas, sabe? Impactadas com isso. E vão querer saber, será que realmente as pessoas de 60 amam? E a gente vai poder dizer alguma coisa através desse texto. Porque, como eu também vi uma peça maravilhosa, que eu acho que todo mundo devia assistir, que é de uma menina que está no Laura Alvim. Então, ela fala da bisavó dela e fala desse amor que tem hoje os jovens, né? Uma mulher de 30 anos. É um monólogo maravilhoso, vocês não podem perder, já teve no Cláudio Gil. E eu estou até te falando isso porque eu entendi o que ela falou em relação a hoje, em relação a você montar um Shakespeare com essa idade de 60. Então, vai ser assim, eu acho que vai ser muito bom. Muito bom. Eu queria destacar... Obrigada. Não, eu queria destacar, desde o início, a força da personalidade da Julieta, né? Tanto que, em Portugal, a tradução é Julieta e Romeu, né? Ela é a personagem, desde o começo, ela que planeja tudo, né? Ela planeja, vamos fazer, se as suas intenções são, né, honradas, né? Vamos, e ela planeja. Bom, você vai me encontrar, eu conheço o padre, o Frei, né, ele vai nos casar. Então, eu acho que é uma coisa que fala muito, eu acho, para a mulher moderna, essa força, né? E que, no final da peça, né, a palavra que fica é da Julieta, né? Tal história nunca aconteceu, que nem a história da Julieta e o seu Romeu, né? Entende? Então, eu acho que é uma peça muito moderna nesse sentido, né? Como a Julieta ela se coloca desde o início como uma personalidade forte do casal. Mary. Eu concordo com as colegas que falaram que a paixão é sempre muito bem-vinda em qualquer idade e é arrebatadora e é muito bom esse sentimento, mas enquanto vocês estavam lendo o lindo texto, me veio não tanto a paixão, mas o amor mesmo, né? E nesse contexto dos 60 mais, né, principalmente seguindo o que a Marlene falou, eu fiquei vendo com um olhar no seguinte: a mulher de 60, atualmente, né, em geral, é uma mulher que já passou por um ou mais relacionamentos, né, e, eventualmente, aquela coisa não deu certo, já é uma pessoa separada, ou enfim. E eu acho que aos 60, a mulher, e como ela falou que a Julieta é quem toma a frente, né, ela já consegue ter uma maturidade de saber o que ela realmente quer a nível de relacionamentos, né? E aí, em geral, o que a gente fala, né? Não, eu tenho uma lista de exigências, né? Isso não me interessa, aquilo não me interessa, porque você já sabe aquilo que interessa. E eu achei muito bacana, porque, de repente, essa mulher de 60 encontrou aquilo que lhe interessa, e ela já está muito segura no que realmente importa para ela, né? Então, eu achei muito interessante, porque é pertinente uma mulher de 60, como a Julieta, saber as escolhas que ela está fazendo, né? De uma forma madura e não só de uma forma, né, infantil, que eventualmente é um laço fraco, né? É por aí. Eu gostaria só de colocar uma questão bem prática de quem faz teatro há muitos anos, né? Que eu acho que o problema, a pergunta aqui é se a atriz de 60 e o ator de 60 fazem personagens de 13, 14, sei lá, 15 anos, ou se fazem personagens de 60. Essa é a pergunta inicial, vamos dizer assim. E essa pergunta se coloca na prática da seguinte maneira, né? Certamente nós não faríamos esse tipo de tentativa
meio grotesca, quase, de colocar pessoas, né, fazendo esse tipo de atores de 60 fazendo personagens de 15. Mas, para uma determinada tipo de crítica teatral ou público teatral, isso seria interpretado como uma mera estratégia de marketing, pegar a situação e aí vamos então fazer desse jeito para aí chamar a atenção do público. Uau, atores de 60. Tem aí questões que vão além do nosso desejo, né? Tem questões mesmo de como qual é. É lógico que eu acho a ideia maravilhosa, concordo com todas as considerações que foram feitas aqui, nesse sentido, vamos dizer, afetivo com os personagens, né, e com a obra do Shakespeare. Mas, como questões práticas, temos um desafio muito grande em fazer esse tipo de proposta. Vou falar. No seu texto, Marlene, do que você gostaria de o mundo acabar, você fala, tem uma frase que o texto é muito bacana e você fala: a Julieta arrisca tudo por amor, né? E aí eu me fiz a seguinte pergunta: é possível uma mulher de 60 anos hoje arriscar tudo por amor? Ou, colocando de outra maneira, o que faria com que uma mulher de 60 anos arriscasse tudo por amor? E aí a gente... E tem uma outra coisa da peça, né, que tudo se passa em 4 dias, né? Tem uma urgência muito grande, né? E aí, conversando um pouco com o Manuel, eu comecei a me perguntar se essa urgência era uma urgência da juventude. E aí o Manuel levantou uma coisa que eu acho que alargou um pouco a minha percepção da peça, e conversando com a Fernanda também, a gente... são jovens no meio de uma guerra. Então, talvez a urgência possa estar muito mais relacionada com esse ambiente de guerra. Então, talvez o que pudesse fazer uma mulher de qualquer idade aí arriscar tudo por um amor seja a sensação da guerra, né? Da complexidade desse momento que está também escrito ali na peça, né? E aí, Fernanda, você podia falar um pouco sobre o que foi acontecendo com a peça à medida que a peça foi virando simples. Bom, enfim, ela foi ficando reduzida à potência desse amor. Marlene, você que é bom para falar disso. Pode falar. Não, eu acho, né? Pronto, começo de conversa, eu acho que sou muito suspeita para falar criticamente, porque eu adoro a peça. Eu acho que não é uma peça bem lida, né? Ficou muito, né, amor romântico de 2 jovens, e baratearam a peça, né? A poesia da peça é maravilhosa, né? As personagens são maravilhosas e a Julieta é maravilhosa. Então, eu acho que, desde o início, a peça, eu concordo muito, tinha que ser Julieta e Romeu, porque ela domina a peça, né? Logo no início, é ela que planeja tudo. Se você realmente me ama, vamos nos encontrar com o Fraia Lawrence, ele vai nos casar e tal. Então, é ela que dá as cartas, né? Desde o início. Né? E o que acontece com ela, chega um momento que ela não pode mais agir, né? E eu acho que o grande problema, para mim, o grande momento da peça é naquele momento que ela está sozinha, que me emociona profundamente. Aquela menina de 13 anos vai tomar aquela poção, né?
E aí que eu acho que é um grande problema para a atriz, porque a atriz tem que ter 13 anos ou 14 anos, mas para fazer aquela cena, né, ela tem que ser uma atriz muito boa, madura, para entender o momento. Ela vai tomar algo que pode ser um veneno. Ela até chega, pode ser um veneno. Frya Lawrence não vai querer que eu faça, né, cometa bigamia, então ele vai me matar. Então, eu acho que esse é o grande problema de uma atriz fazer Romeu e Julieta. Porque, ao mesmo tempo que ela tem que ser muito jovem, nessa cena ela tem que ser uma mulher. Ou então ela começar como uma menina nessa cena e terminar como mulher. Eu vejo muito isso. Né? Aquela menina e tal, e ela, no momento, quando ela diz Romeo, I drink to thee, né? É lindo essa cena, né? Romeo, eu saúdo, né? Eu brinco, né? Então, eu acho que, para mim, é a cena mais importante da peça. É a escolha que a Julieta faz. E é uma escolha... Ela arrisca tudo por amor. Romeu, nem tanto. Entende? Por isso que eu acho que a peça tem que ser Julieta, Romeu. Não é? Ela arrisca tudo por amor, né? Ele vai... Né? Agora... Muito devido. Agora, Marlene, também acho que esse barateamento da peça que você comenta tanto com a gente, né? Como a peça, de fato, por ser tão popular, acabou sendo empobrecida. Exato. Tem uma coisa que a gente também sempre gosta de conversar sobre Romeu e Julieta, e que a questão da guerra ajuda a gente a lembrar, que é uma peça muito política. Também. É uma peça que está fazendo um enunciado sobre uma mudança histórica enorme, que é a passagem do feudalismo para o início da Era Moderna. Então, a Europa está começando a ter os estados nacionais, que estão substituindo lá os velhos clãs do mundo feudal. Capuletos e Montecchios representam esse mundo medieval, onde as cidades eram dominadas pelas famílias. E tem um príncipe querendo governar Verona que não consegue governar porque as famílias não deixam. Então, historicamente falando, essa peça é uma das peças mais importantes do Shakespeare sobre o começo da modernidade. Exatamente. Acho que tão importante quanto Hamlet, nesse sentido, porque vai tratar de uma passagem histórica fundamental, que é ao final da peça, com o final da guerra, e a guerra só termina porque eles morrem, as famílias se reconciliam, o príncipe Éscalo vai conseguir governar Verona. Ou seja, tem essa ideia do nascimento do Estado ali, que precisa de um determinado tipo de indivíduo, vivendo um certo tipo de experiência subjetiva, sem a qual o Estado vertical não consegue se instalar. Isso está no texto de Eduardo Viveiros de Castro e Ricardo Benzaquem, Romeu e Julieta e a Origem do Estado. Então, é uma peça de um alcance político enorme também, e que eu acho que faz esse link entre um certo tipo de subjetividade, que a gente vai chamar de moderna, e um certo tipo de modelo de governo, né? Um certo tipo de regime de governo, que é o Estado mais verticalizado, o Estado absoluto, ao fim e ao cabo. Né? E a peça termina com a figura do Duque, né? Entende? A peça termina com a figura do Duque, né? Mostrando, né, o que tinha acontecido, né? E, de repente, né, as famílias se reconciliam, né? E criam a estátua, né, do Romeu e Julieta, para aquilo ficar marcado, né? Essa história nunca mais aconteceu, né? O que é a triste história de Julieta e o seu Romeu, né? E é interessante, né, saber. Eu concordo plenamente com o que você falou, e eu acho que, infelizmente, essas leituras políticas são muito poucas. Não é? Tinha que fazer uma leitura política, fica só no problema do amor e tudo, mas como a Fernanda pontuou, eu acho que qual é o problema maior aí? É o problema político. Se não fosse pela guerra civil, aqueles jovens, tanto que dá uma pena quando o jovem, o Romeu entra disfarçado, né? E o Benvolio, né? O primo da Julieta, né? Ele nota, né? Que olha, o Teobaldo, né? Aí vamos ao Romeu e tal. O que o pai da Julieta diz? Não, né? Deixa. Ele é um ótimo jovem. Toda Verona é muito orgulhosa dele. Aí dá uma pena, né? Uma pena, porque se o pai reconhece, né, que ele é um ótimo rapaz e que toda Verona tem orgulho dele, por que não deixar esse jovem casar com a filha dele? Por causa de um ódio que eles nem sabem como nem onde começou. Isso que eu acho muito interessante na peça, né? Exatamente, né?
Alguém quer mais falar? É porque eu até mandei para você, desculpa, a Helena, eu li agora há pouco tempo um artigo do Georges Bany, que é um super teórico francês, romeno, né, que escreve sobre teatro, sobre Arriane, sobre Peter Brook, sobre todo mundo, e esse artigo dele até está aqui, exatamente sobre essa questão, sobre a questão das idades, né? Ele fala a encenação e as idades do ator. E ele vai falando, por exemplo, que a Olga Knipper, que era a esposa do Chekhov, ela ficou fazendo a Lyubov Andreevna muito tempo depois da idade da Lyubov. E o Peter Stein, que é um diretor alemão super importante, ele fez o Brutus jovem. Aliás, jovem não, o Brutus velho, já um idoso, que o Brutus seria jovem. E eu me lembrei que o Aderbal, quando a gente fez Incêndios, a personagem principal, a Nawal, ela passa por várias idades. O Asmawad, que é o diretor e o autor, ele botou atrizes de 3 idades diferentes. O Aderbal não. Botou a Marieta fazendo, eu fazia o amor dela lá, o Ahab. Então a Marieta tinha 15 anos e depois ela foi envelhecendo na peça. E era incrível, era lindo a Marieta apaixonada, andando de bicicleta e se confessando, né, e falando do amor dela, da injustiça. Então, eu não sei, eu acho interessante essa ideia. Aliás, a Helena me falou isso há 2 dias, falando, vamos fazer o Romeu e Julieta. Então, ela estava com essa ideia. Você nunca tinha me falado disso, não, né? Mas eu, com a Helena, eu faço qualquer coisa, adoraria. Com a Helena, com o Manuel, imagina, a galera que eu já trabalhei, adoro. Mas eu acho que, por exemplo, um Hamlet, para um ator de 30 anos, eu acho pouco. Eu acho que o Hamlet precisa de mais maturidade, eu acho. E um Rei Lear também, por outro lado, um Rei Lear com 90 anos deve ser difícil para o ator. Pode ser lindo, né? Mas ele, talvez um ator, né, tem a questão da memória, tem muita coisa. Então, eu acho que isso é muito... Acho que, e essa coisa dos jovens, se o resto do elenco é todo jovem, também é interessante. Imagina, duas pessoas da terceira idade, idosos, sei lá, que se apaixonam hoje e os filhos ou o jovem falam assim, pô, não, isso tá querendo dar o golpe do baú, vai casar com essa idade, coisa mais ridícula, tá apaixonado, né? Então, eu não sei, eu acho que eu não vejo impedimento, eu acho que pode ser muito provocador. Agora, quanto que o Manel falou, eu fiquei pensando, tanto é legal eles serem a idade do personagem, como também eles terem a idade que a gente tem, né? Porque também é super bonito. Por exemplo, me lembro do Naum Alves de Souza, quando ele dirigiu uma peça... Como era o nome daquela peça? No Glaucio? Não, mais antiga, que era Ana Luz, era a Marieta. Era uma peça... Aurora, tem a Aurora, que eram jovens, eles eram todas... E tinha uma outra, que era um abraço, sei lá... que eles faziam garotos. O Mário Borges, careca, fazendo um garoto, e era ótimo. Então, essas coisas, eu acho que elas não são tão... Teatro pode tudo, eu acho. Cinema é mais complicado, né? Televisão, mas teatro... É muito... Quantas coisas no balé que a gente vê, né, bailarinas já super maduras fazendo Lago dos Cisnes, ou sei lá o quê, né? E isso no balé nunca foi questão, eu acho. Eu até estou me perguntando por que dessa questão, né? Se deve ou não deve, porque o teatro é isso também, o personagem, você tem que construir o personagem, acho que independe um pouco da sua idade, né? Eu não sei se tem alguma coisa na linguagem do teatro que está suscitando mais essa questão, se o teatro... Você queria que a gente falasse não? Porque isso deu erradésimo, né? Segura essa. Vocês são muito fofos, os dois, sabe? Eu não sou uma pessoa muito intelectualizada, né? Então, assim, tem coisas que eu começo a ver e rapidamente eu entro noutra. E eu fiquei muito ligada, eu achei muito bacana. E isso é um bom termômetro, né? Mas teve uma Julieta, a Norma Shearer fez a Julieta, ela já tinha mais de 30 anos, não foi? O primeiro Romeu e Julieta, ela e o John Barrymore, né? Foi uma das críticas, inclusive, que fizeram ao filme, né?
Não foi? No cinema, né? Que eram muito velhos para os papéis, né? Entendeu? 1930 e pouco. Uhum. A Sarah Bernhardt também, ela fez personagens... ela já bem mais velha, ela fez personagens jovens. É. Manuel tinha falado, né, porque tem essa coisa de ficar pensando, mas é a idade, mas e o texto é lindo, e aí me deu a sensação de que assim, tá, mas que é a pergunta meio do potinho de ouro, mas e aí, né? Você aborda isso por onde? Como? Qual que é? Eu acho muito prazeroso quando alguém pega um clássico e aí o grande lance é, tá bom, você vai fazer isso por onde, né? Assim, e seria lindo sair daqui com essa resposta. Talvez não vá rolar de sair com essa resposta, mas assim, eu digo, né? Mas essas perguntas assim de porque peraí, rapidinho. Aconteceu muita coisa desde a hora dessa pergunta. Tem uma coisa que foi... a coisa da guerra que você falou. Sabe uma coisa que eu, pessoalmente, como espectadora, eu torço muito para, por exemplo, porque falaram isso, e de fato é muito bonito, porque a gente vai perdendo a noção da idade. Gente, vou ficar fazendo assim, tá? Tem uma coisa linda em Romeu e Julieta, que no prólogo eles te avisam, vai dar errado. E você passa a peça torcendo para dar certo. E foi te dito no início que vai dar errado. Eu acho isso uma dessas magias. Então, tem um pouco essa experiência de, por mais que no início, talvez, essa espectadora ficaria, que interessante, o que vai vir dessa apresentação? E aí você vai esquecendo, e isso vai desfazendo, e vem vindo uma beleza de todas essas outras possibilidades de leitura, de uma mulher de X anos apaixonada, e dessa coisa que a gente fica de um jeito tão, como é que eu vou dizer, desorganizado, sei lá, apaixonada, e é tão bonito ver isso, e você pensa, nossa, então o amor e a paixão, ela pode ser, a gente pode se apaixonar. Tem tantas possibilidades também de leituras infinitas que as pessoas podem ter a partir disso. E aí eu fico torcendo. Tem essa questão super importante da coisa da guerra e até essa perspectiva histórica. Mas eu também fico torcendo que as pessoas façam isso, que a personagem faça isso, não necessariamente porque tem uma faca tão séria no pescoço dela, sabe? Desse desejo de que você possa assistir e, quem sabe, se identificar e se motivar. E porque a vida urge, porque é finita. Então, sabe, assim, também só trazendo essa possibilidade dessas ações, porque sim, porque essa é a vida e porque ela acaba. Então, toca isso. Assim, menos de guerra. É interessante que hoje eu estava vendo uma palestra do Contado Caligares falando sobre a relação do homem com o amor, né? E o interessante é que ele colocou a guerra como pano de fundo. E aí, vocês falando da guerra, me deu esse paralelo, né? Que é como se ele precisasse dessa urgência para o amor acontecer, né? E para o homem, ele se apaixona na separação. Tem algo que, psicologicamente, ele foi tratando clinicamente, que o homem em si ele precisa da separação para se apaixonar. Então, é curioso, né, se pensar que Romeu e Julieta não vão casar e ter filhinhos, né? Mas, assim, que o amor ele parece que não pode ser consumado, concretizado para ser uma grande história de amor, né? Há uma provocação também em relação a isso, né? O que não pode acontecer, ao que é idealizado, né? E acho que ao mesmo tempo é uma peça que tem uma urgência. Tô errada, Marlene, nesse lugar? Tem uma urgência. Essa guerra ali tem um porquê dela estar ali. O amor tem uma urgência, assim como o amor aos 60 também tem uma urgência, né? O tempo já não é mais o mesmo. Então, acho que tem essas palavras aí que vão permeando. E essa relação mesmo, né, da diferença da mulher e do homem olhando para o amor, né? Também tem essa provocação, né? Como a Julieta é tão decidida, como o Romeu é meio que levado também, né? Assim, a Julieta fala em casamento,
o Romeu fala de amor. Exato, exato. Tem forças aí para se pensar nessa relação masculino e feminino também, que também é uma questão muito contemporânea, né? Desses papéis e que estão sendo questionados o tempo todo hoje, né? E eu acho que é um pouco, voltando assim, para uma das primeiras coisas que a Fernanda falou, que tem a força do texto, né? Eu acho que a força do texto, ela é a maior guia, assim, da parada, né? Porque isso é muito curioso, assim, quando eu estou preparando, né, um personagem, como que a palavra que vai ser dita, ou a poesia, ou não, como ela conduz o processo de criação muito fortemente, né? Porque estudando, né, assim, nesse delírio de ler aqui com Isaac a cena do balcão, tem uma coisa que tem uma demanda da própria poesia que pede um determinado trabalho, né? Porque o trabalho que me foi pedido para estudar essa cena é muito diferente de um trabalho de fazer Plínio Marcos, que é outra relação com a linguagem, que é outra relação com a palavra, que é outra relação, né, com a expressão. Então, eu acho que isso também é uma coisa interessante da gente pensar, né? Porque eu acho que o teatro contemporâneo talvez tenha se esquecido um pouco da força da palavra, da força da dramaturgia, né? Outro dia eu estava lendo com a Marina, né, um texto, e a gente foi lendo e foi ficando completamente apaixonadas pela estrutura dramatúrgica, pela força da dramaturgia. Tem algo no teatro que se dá também a partir disso. Então, acho que talvez seja interessante também. Vocês já me responderam, tudo bem, eu vou fazer. Helena, Talvez a gente possa. Inclusive, isso que você falou eu tem posso pensar que eu não vou fazer porque eu não vou conseguir decorar isso, né? Essa é uma questão. Desculpa, é porque a Gisele levantou a mão. Aí eu vou pedir para a gente passar para a Gisele. Depois a gente volta para a Mary. A Marlene quer falar também? Tá. E depois eu queria me escolher também. Só parte. Estou, assim, há 1 ano e meio fazendo parte do grupo com a Fernanda. Sou da área de exatas, também do time das pouquíssimo intelectuais, mas é incrível, assim, o que eu tenho visto lá e que eu vi. Eu não conheço o que chega para mim. Então, eu sou uma espectadora que não tinha a dimensão histórica, né? Chega para mim a história de amor, mas o que em um determinado momento eu fechei os olhos, porque a provocação era bem objetiva. São atores jovens feitos agora por 60 a mais. E, assim, o que me mexeu e me emocionou muito foi a vulnerabilidade que eu senti e que vocês passaram. Então, de novo, acho que o texto, assim, é muito impactante. Linda. E é incrível, estou fazendo 60 esse ano, né? Pensar sobre todas essas coisas. O tempo urge, o amor está aí para a gente ser vivido em todos os momentos. Eu amei. Bom, quem vai? Marlene? Eu queria lembrar sobre a força da palavra do radiodrama, porque a BBC faz muito isso. Você pode ouvir, né, as peças, né, e são textos ótimos falados por grandes atores, né, e eles apostaram muito nisso, tanto que tem gravações, que nem todo mundo pode ir ao teatro lá na Inglaterra. O teatro é caro, né? Então tem uma série que eu assisti, que eu ouvi, era BBC Radiodrama. Então eu assisti, por exemplo, Júlio César na BBC. Entende? Então, eu acho que também é uma dica para o pessoal, né? Tentar. Não sei quando vai ser, foi por acaso, depois eu transmiti até para a Márcia Paredes, né? E que eu pude assistir o Júlio César desde o começo até o fim. Mas eu peguei só o final da série. Era BBC Radiodrama, e era o Shakespeare, né? Passavam outras peças também, mas como você está falando, né? É outra maneira da gente também sentir o teatro, né? O teatro palavra, né?
É que você acabou de falar, Helena, como que o próprio texto, né, te impacta, né, a questão dessas palavras. E numa das falas que Romeu acabou de dizer, ele fala: eu bebi das suas palavras, né? Então, a palavra é o alimento, né? E eu achei muito interessante, porque faz parte, né, do texto. Não, eu fiquei pensando se haveria, por exemplo, diferença, eu acho que faz diferença, né? Uma leitura dramática e uma montagem mesmo, sabe? Eu particularmente gosto desse gênero, leitura dramática, porque aí tudo bem, aí não tem questão nenhuma de idade, nem de adaptações mais visuais. Aí é o ator com a sua voz. Se bem que vocês deram uma encenadinha, tem uma, sempre, né, tem os olhares, mas eu fiquei pensando também no formato, sabe? Com todo respeito aos corpos, o Romeu não vai poder escalar o balcão da Julieta, né? Mas se essa emprestar, sei lá, leitura dramática, montagem, isso também fico me perguntando, né? Escala, hein? Vai escala. Olha o meu dedo aqui, eu não sei se eu consigo tentar. Eu estou pensando na pergunta do Manuel, mais prática, né? E assim, aqui a experiência foi de ver vocês lendo sem terem necessariamente tomado essa decisão. Tipo, vocês não viraram pra gente e falaram: olha, nós aqui estamos optando que eles vão ter 13 anos, nem que a gente vai fazer uma releitura onde esses personagens têm 60. E foi muito gostoso. Eu acho que, tipo, essa ponta solta tem muito seu valor também, sabe? Eu não sei até que ponto isso é possível, enfim. Não sei se o texto pede por essa definição, mas foi muito bom e eu acho que abriu... Marlene, esse Motorola, Marlene, só que imagina, Marlene, não tem problema nenhum. Imagina. Divertido. A gente fez uma peça, eu lembro o Manuel escreveu, adaptou, né? Que a gente falava para o público que podia atender o celular, lembra? A arte de ter razão do Schopenhauer. E a gente falava isso, né? A gente falava. A gente precisava falando. Peraí, que é uma coisa importantíssima. Importantíssima, você está falando. Não, mas assim, eu não sei na prática como é isso, mas eu achei boa a experiência. Eu acho que tem que se preservar certos presentes que só o teatro dá, sabe? Então, se temos aqui 2 atores fodas que vieram e falaram: quero fazer esse texto, tipo, por que não? Tipo, vocês são 2 atores e você fala pra mim pra eu confiar no texto, você vai estar confiando no Shakespeare. Tipo, você fala isso pra mim toda semana. Tipo, qual é o perigo disso, sabe? Se alguém amargo na crítica vai achar que isso é qualquer tipo de segunda intenção, foda-se, o palco tá aí pra você confiar no Shakespeare, entendeu? E ser a Julieta e o Isaac ser o Romeu. É interessante ela estar falando, porque ela foi minha aluna também na Julieta. E ela fez a Julieta e a cena do balcão, exatamente, Romeu e Julieta. E ela fez lindamente. Fez mesmo. Né? Eu te falei isso na época. E é interessante você estar vendo seus professores, né, que foram seus professores, fazendo o Romeu e Julieta. Eu queria ouvir sobre isso, porque eu fiquei pensando nisso agora. Me lembro, você ficou na janela lá da Cal, né, da sala 3, e você fez muito bem, né? Era lindo. Você é Julieta, você faria uma Julieta, faz, né? Pode fazer. Foi muito bom, porque eu tive 6 meses com o Isaac completamente mergulhados em Shakespeare, então, assim, foi ali que eu entendi realmente, né, o que estava sendo dito, e a gente se aproximou muito mais dos textos, foi um trabalho super legal.
E acho que a experiência de ver hoje na atuação de vocês dois aqui é que eu entendi mais. Tipo, eu entendi mais e eu me aproximei muito mais, tipo, do texto, sabe? Pela interpretação de vocês. E eu acho que para quem quer ouvir, você me ensinou que as pessoas ouviam muito Shakespeare, né? Elas iam para ouvir mais do que para ver, Elas iam muito né? para ouvir. Então, eu acho que é um texto muito que como era, que eram lugares cheios e muito e estava tudo acontecendo ali naquela no Globe Theatre e ouvir vocês dois aqui. Então, de novo, confiar no texto. O texto ele foi, né, para a gente ouvir. Ela falou da rádio novela agora. Eu acho que para quem quer ter contato com Shakespeare é um privilégio ouvir dessa forma, entendeu? De pessoas que sabem tanto o que estão fazendo, assim. Tem que estudar. Confia no texto. Escreve e me cobra. Obrigada. Ainda sobre a minha provocação ou a pergunta original desse encontro, no teatro, como foi dito, acho que pelo Isaac, pode tudo, sem dúvida. A questão é que a cada solução que você encontra, você, em geral, está criando um outro problema. Né? Eu gosto muito de usar o exemplo do Chekhov. Poderíamos usar o Shakespeare com o inglês, mas eu gosto mais do Chekhov com o russo. Né? Se a gente vai para o teatro aqui no Rio de Janeiro assistir uma peça do Chekhov, ainda bem que os atores não falam russo, né? Para estar na Rússia. Afinal, a peça se passa na Rússia. Né? O ideal seria que os atores estivessem falando russo, né? Não, não é o ideal. O ideal é que eles estejam falando português. Mas se, por acaso, um dos atores começar a falar em português com sotaque de Portugal, talvez a gente comece a achar aquilo estranho. Porque na Rússia todo mundo fala o mesmo russo. Ninguém vai falar um russo com sotaque de... Quer dizer, pode, lógico que pode. Mas você cria um outro problema. E assim sucessivamente. Então, essa questão, eu acho que que eu quis dizer quando eu trouxe esse problema. Né? Pode, soluções existem, mas as soluções também trazem outros problemas. E assim sucessivamente. Eu gostaria também de falar de outra coisa, a questão da guerra. Para mim, essa questão quando a Helena trouxe a ideia, etc., me pareceu fundamental, né? Exatamente para irmos em direção oposta a esse barateamento, como foi dito aqui. Né? E, particularmente, porque, como todo mundo sabe, vivemos em tempos de guerra. Né? Então, eu acho que é muito importante que... ou melhor, muito importante não é a palavra. Para mim é muito importante. Para mim, para a minha avaliação, para o meu interesse de participar do projeto, a questão política é importantíssima, porque a guerra está presente. É preciso a gente não só discutir a guerra no sentido como do que ela cria, mas como ela é criada. Né? Porque a guerra não brota das árvores. Né? Ela brota de nós mesmos, de nós seres humanos. Então, seria uma ótima oportunidade de falar disso tudo e também da questão, como frisou a Fernanda, do Estado. Né? Porque hoje, no mundo contemporâneo, a gente está vendo exatamente uma espécie de saudosismo do mundo pré-Estado. Né? Uma das formas que a guerra existe no mundo contemporâneo é exatamente de proposições de retorno à violência pré-estatal. Né? Então, acho que por isso tudo, para mim,
seria fundamental trazermos essa questão. Não, é rapidinho, eu só queria destacar a tradução do Geraldinho Carneiro, né? Foi o primeiro teste, né? Eu acho, né? Entende? Fluiu muito bem, não é? Não é? Fluiu muito bem. Eu tinha lido, mas uma coisa eu ler, outra coisa vocês lerem, né? Então eu acho que ele podia ter esse recado, né, Fernanda? Ah, sabia? É, né? Mas eu vou mandar um Isso, né? Pois é. Uhum. Ah, que bom. É boa de falar, é muito boa de falar. Ela vai levando a gente. É. Pode? Então, acho que a Juliana, que está ali na frente, que falou qual é o perigo disso? E eu fiquei pensando, no viver é muito perigoso, Guimarães Rosa, porque é muito perigoso em qualquer idade, né? E outra coisa, realmente a tradução está muito boa, foi muito bom ouvir vocês. Aparece muito a força do texto, como disse a Fernanda. E aparece muito, acho que também numa fala da Helena depois, assim, a força do jogo e da palavra, né? Que me lembrei assim de uma carta do Beckett, se não me engano, sobre o Esperando Godot, em que ele diz: por que vem me perguntar o que eles querem? O que o Didi e o Gogô querem? Aquilo é jogo e é palavra, e isso é teatro. Jogo e palavra. Então, assim, eu acho que a gente ouve, por tudo que está sendo dito aqui, né, o texto de um jeito, talvez com uma abertura nova, refrescante, assim, independente da idade dos atores, porque acho que isso, não sei o quanto isso tem que ter uma solução decidida por parte da equipe que for, né, levantar a encenação, ou se essa abertura, essa ponta solta, né, da qual a Juliana falou, é mais interessante. Mas uma pergunta que me ocorreu é que, assim, a gente falou muito do amor depois de 60. Fiquei pensando na morte deles, né? Se essa questão se coloca para vocês, porque é uma tragédia o suicídio, né? E tem muito isso na peça, né? De duas pessoas tão jovens, estão no início da vida. E o quanto essa questão, não sei, pode abrir uma reflexão também, né? É a decisão, o limite que eles chegam e a decisão de tirar a própria vida na ausência do outro. Se isso mesmo já apareceu, eu sei que vocês estão começando a pensar ainda sobre o texto e sobre o projeto, mas se isso aparece para vocês, essa questão. Da morte? Eu acho que a gente está mais perto, né? Claro, cada vez mais perto. A gente vê muita gente morrendo à nossa volta, né? O Sotigui dizia isso, né? Que é o ditado hindu lá. A gente vê muita gente morrendo à nossa volta, mas continua vivendo como se fosse imortal. E é um pouco isso, né? Acho que a morte é um fator a se pensar também, né? Não tem como também não pensar nesse final, que é trágico, né? É arrebatador também, né? Sei lá. É uma pergunta só, talvez. Às vezes a gente faz uma pergunta que não é tão boa, mas pode repercutir coisas boas. Então, assim, tem essa necessidade de colocar que mais de 60 não pode se fazer a peça sem dar nenhuma explicação? Eu acho que é um pouco isso que a Juliana trouxe, né? É uma boa conclusão. Só fazer, né? Graças ao teatro. E você pensaria alguma coisa assim, de pronto, sobre o que a Marcela falou, a questão da morte dos dois, ou... Alguma coisa ocorre? Não. Não precisa matar ele. Porque, na verdade, é a morte daquele amor que não foi vivido plenamente, de qualquer maneira. Mesmo Só mais uma coisinha. Helena, desculpa. Ainda vai ser a Ana. Sim, eu topo. Não, sabe uma coisa que eu fiquei pensando sobre a experiência de empobrecimento de Shakespeare? Assim, eu demorei muito para ver uma montagem de Shakespeare
para mim, o empobrecimento dele se dava muito na forma como eu via montada. Eu falava, cara, não é possível. Não é isso, não pode ser isso. E, sobretudo, com aquele texto do Hamlet, né? E se instaurou uma solenidade para fazer Shakespeare, e todo mundo fala de um negócio muito louco. E aí tem isso também, porque falou-se dessa precarização da experiência, mas também pegando a fala da Juliana, é a oportunidade de ver 2 atores falando esse texto bem, e isso já é uma coisa imensa, porque a sensação que eu tenho é, né, escolhas vão ser feitas e tal, e aí cada espectador vai pegar o negócio daquilo ali. Então, você ter a chance tão rara... Eu estava até comentando com a Helena que outro dia eu assisti uma montagem do Senhora dos Afogados, que está lá, da Monique, e foi a primeira vez, com 38 anos, que eu tive uma experiência de Nelson Rodrigues, assim, que eu falei, cara, finalmente, eu curei o negócio que eu tinha, porque eu ia ver Nelson Rodrigues e eu ficava, nossa, será? Assim, não conseguia me relacionar com as coisas, sabe? E ela fez lá as escolhas dela e tal, mas seja o que for, eu conseguia pegar o negócio, falei, pô, legal, então me dá, eu acho que a gente está um pouco se repetindo e insistindo, falando, faz, mas porque tem alguma coisa de uma possibilidade desse texto chegar, sabe? Queria fazer um comentário também. Enfim, eu sou do cinema, né? Também queria trazer um pouco essa dimensão da imagem, né? Dessa poética da imagem que eu acho que a montagem vai trazer, que os corpos de vocês trazem também, né? Vamos dizer, tem o corpo mais velho, né? Isso é uma imagem também, dependente da interpretação da tudo. Então, isso leva para um espaço também para o espectador se projetar ali naquela imagem, como, né, provavelmente a maioria dos espectadores já vai ter, né, o conhecimento do Romeu e Julieta, e, ao mesmo tempo, você está vendo uma transgressão daquilo, que você está vendo corpos que já viveram, que têm um passado. Né? E vamos dizer, a história original são... a poética, a dor vem daqueles jovens que não vão ter um futuro, né? Que vivem aquele momento e acaba de uma maneira trágica. Então, eu acho que também assim, as escolhas, né, falando com as escolhas da encenação, também vão trazer uma poética além da palavra. Né? Você está vendo com a roupa que está botando... Não, pensando em Beckett, podiam ser 2 mendigos, sei lá, ali no meio da guerra, ou a Helena vai estar de cabelo branco, ou vai estar com uma peruca, com uma trancinha aqui, um lacinho, entendeu? Então, assim, tem uma... por mais que não se fale nada, a imagem traz uma poética muito forte, né, do que está vendo, o historicismo que está se colocando ali ou não, enfim, eu acho que tem muita coisa aí muitas decisões a serem tomadas, né? Muitas decisões. E o corpo é uma imagem que traz assim a poética do tempo ali, né? Tem uma frase da série que tem que ser anotada agora, estou aqui tentando não me esquecer. A história de 2 jovens que não têm futuro, contada por dois seres que já têm um passado. E que também, quando legal, se suicidam, não tem futuro, né? Porque mesmo a qualquer idade é o fim do futuro. Anyway. Porque eu acho que a questão mais do que... Quer dizer, a morte, sim, o fim da vida, mas o suicídio em virtude de que sem aquele arrebatamento não há futuro, em qualquer idade, não importa. A gente está aqui para ver o futuro ainda. Então, acho que a gente vai começar a fazer o fechamento. E a vaquinha, né, para montar. Aí, Helena podia falar um pouquinho, né, Helena? Se me mete em cada roubada, né? Eu acho que
é um agradecimento, né? A fala final, por N razões, assim. Primeiro, por esse encontro tão acolhedor, né? Muito acolhedor, muita disponibilidade de escuta foi muito bacana, né? Eu acho que a gente agradeceu o Isaac. Eu agradeço, assim, o presente. Isaac, cara, é muito bom contracenar com você, Isaac. Eu digo a mesma coisa, sempre uma alegria. A gente fazia uma peça muito louca, gente. O Isaac falava um texto sobre direito, sobre não sei o quê, que o Manuel escreveu. O Isaac não entendia nada, mas ele falava tão bem. Ele não sabia, ele não tinha ideia do que ele estava falando, mas ele falava tão bem que você jurava que ele sabia muito bem o que ele estava falando. Isso é a força de um ator, gente. Há os que tentam compreender e há os que simplesmente fazem teatro. Essa peça Mas tinha que fazer de novo. era muito boa. Porque é muito boa a história do Schopenhauer, da arte tem razão, era a discussão do lixo num prédio, três moradores, né? E era muito bom, porque era negócio dos ratos, né? Era um professor de filosofia, uma... Eu era professor de filosofia, não entendia nada. E você era... Eu era uma ecologista radical. E a Thaís era uma blog. E tinha a coisa dos estratagemas do Schopenhauer, né? Que ele criou, sei lá, mais de 30 para você ganhar uma discussão, 38, né? Uma discussão sem ter razão. É uma brincadeira do Schopenhauer, na verdade. Está brincando. Mas foi engraçado uma coisa que aconteceu para falar de crítica. Eu acabei de ler a biografia do Al Pacino, que eu recomendo para todo mundo, que é maravilhosa, é autobiografia. É maravilhosa. E ele fala isso, que ele não lia crítica. Ele não lia, ele se negava a ler e as pessoas falavam para ele não queria ler e não lia. É uma opção dele. E a gente estava indo muito bem no teatro Na Casa da Gávea. Casa da Gávea. A gente estava lotando. Aí no domingo, aliás, que foi minha professora e também uma pessoa que sabia muito de Shakespeare, que era a Bárbara Eleodora, foi a professora no mestrado e tudo. E eu aprendi muito com ela sobre Hamlet, mas a Bárbara fez uma crítica terrível, não foi? Foi. E no dia seguinte, o nosso público caiu pela metade e depois nunca mais a gente conseguiu ter um bom público. Sim, não. Mas o que eu estou dizendo é que é engraçado, né? Aí a gente fez uma coisa muito maravilhosa, porque as nossas críticas, todas as outras, que naquela época tinha crítica no Rio de Janeiro. E as pessoas liam crítica. Hoje ninguém lê. Não tem. Não tem mais. Hoje é blog, é um negócio não tem. meio indigente, na minha opinião. Mas aí a gente tinha ótimas críticas, assim. Aí chegou essa crítica, aí o Isaac um dia me ligou, Helena, eu estava no banho. Eu tive uma ideia. A gente fez um banner com frases de todas as críticas ótimas e junto uma frase horrível da Bárbara Eleodora. Infelizmente, tudo que fazem é uma total perda de tempo. Era algo assim inesquecível. As boas, né? E aí a gente botou todas as frases maravilhosas e terminava com essa da Bárbara, que era uma homenagem ao que a gente estava fazendo, que era exatamente, né, a arte de ter razão e criar polêmica Exatamente, um dos argumentos um dos estratagemas é esse. Você usa o argumento do outro a seu favor e contra ele. Esse livro é muito importante, gente. Você dá referência, você fala assim, segundo o Lacan, você inventa. Aí a pessoa já olha e acha que você está falando uma coisa assim, mas não tem nada a ver. Você tem que citar pessoas importantes ou irritar também. Especialistas. Tirar a pessoa do sério, irritar ela, ficar irritando. A arte de ter razão, do Schopenhauer. Só para terminando, então, assim. Então, da minha parte, para encerrar, muito obrigada pela presença, pela escuta, pelo compartilhamento de pensamentos. E
E em breve, no Teatro Perto de... O Al Pacino, já com 80 anos, ele fez o Mercador de Veneza com teleprompter. Teleprompter, e arrasou. Pronto, Muito obrigada, viu, gente? Tem um cafezinho aqui fora, a gente pode continuar conversando. Valeu. Obrigado, maravilhoso.